E eu já quero pregar esta mensagem no seguinte tema: Deus triuno na tricotomia. Você pode repetir esse tema comigo, por favor, numa só voz? Deus triuno na tricotomia. Mais uma vez, Deus triuno na tricotomia. Não são três deuses, é um Deus com três manifestações distintas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Antes da fundação do mundo, temos, portanto, nitidamente revelado nas Escrituras o papel de cada pessoa da Trindade na redenção da humanidade. O Deus Pai, Ele planejou a salvação. O Deus Filho, Ele consumou a salvação. E o Deus Espírito Santo, Ele aplica a salvação, que o Deus Pai planejou e o Deus Filho consumou. Somente Deus como nosso poderia resgatar a humanidade se entrar em contradição com a sua própria justiça divina. Então, desde a fundação de todo o universo, temos a Trindade trabalhando. O Deus Pai abria a sua boca, da sua boca saía a palavra, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então a Trindade fez todas as coisas, os céus e a terra. Mas no livro do Gênesis, no capítulo de número 1 e no versículo de número 1, está escrito que no princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra céus é uma palavra que está no plural, não está no singular. Se estivesse no singular, estaria escrito assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, naquilo que Paulo ele falou, existe três céus. Existe o céu atmosférico, que é o céu a qual perambula as aves, é o céu das nuvens, é o céu atmosférico. Esse é o primeiro céu. E o segundo céu é o céu estratosférico, é o céu das galáxias, é o céu das nebulosas, é o céu das estrelas. E o terceiro e último céu é o céu da glória do Senhor Deus. Amém. É o céu santo, a qual o Senhor Deus está sentado no alto sublime trono, está recebendo a adoração da igreja. Quando o Senhor Deus, Ele criou o céu aonde está Ele. Ele criou os anjos para o adorar e para o glorificar na beleza e na grandeza da sua santidade, minha pastora. Mas dentre esses anjos, Deus criou o querubim da guarda ungido do Senhor Deus, Lúcifer. Quando Deus ele criou Lúcifer, a palavra Lúcifer é derivado de luz. Lúcifer é o arcanjo, era o querubim da luz, aquele que guardava a luz. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 28, no versículo de número 14, aquele varão pisava em pedras afogueadas, meu pastor. Lúcifer, a história diz que ele era o maestro da adoração. A Bíblia diz que um belo dia Lúcifer ele cogitou na mente dele, no pensamento dele, e disse que ia ser igual a Deus. Mas ninguém é igual a Deus. E ele disse que ia subir aos mais altos céus. Só fala quem vai subir, quem está onde, igreja? Quem fala, só fala quem vai subir, quem está embaixo. Então, quando Lúcifer ele disse que ia subir, ele arquitetou o plano de ser igual a Deus nesta terra. A terra era um reino mineral. Os primeiros habitantes dessa terra, não é heresia o que eu vou falar aqui, mas os primeiros habitantes da terra foi Lúcifer com os anjos de Deus. Eles foram os primeiros habitantes dessa terra. Eles adoravam a Deus aqui nessa terra e também subia para o céu e adorava a Deus nos céus. Mas quando Lúcifer ele arquitetou o plano de ser igual a Deus, foi nesta terra. É por isso que ele falou que ia subir. Então, agora o Senhor Deus chamou Lúcifer do céu. E ele compareceu diante de Deus. E Deus, ele expulsou Lúcifer do céu para baixo. O evangelista Lucas, ele falou: e vi Satanás caído como relâmpago do céu até a terra. E a Bíblia diz, no livro do Apocalipse, fala que houve batalha no céu entre o arcanjo Miguel e entre Satanás. Imagino eu que foi ali que Deus ele criou o arcanjo Miguel. Porque o nome Miguel, na etimologia bíblica do nome, significa quem é igual a Deus. Ninguém é igual a Deus. Quando Lúcifer ele disse: e eu serei como Deus. Deus, ele abriu a sua boca e da sua boca saiu o arcanjo Miguel. Porque a palavra espírito no hebraico é ruach ou ruach. Espírito é isso, significa isso, ó. Vento, assopro, hálito, ar.
Então espírito é hálito. Então quando Lúcifer ele falou que ia ser igual a Deus, Deus abriu a sua boca, e da boca de Deus saiu o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, aquele anjo de guerra. Então Deus ele falou para Miguel: Miguel, expulsa ele do céu para baixo. E a Bíblia diz que Miguel, ele deu uma espadada em Lúcifer, e Lúcifer caiu do céu. E a história diz que a terra, ela ficou sem forma e ficou vazia. Mas vamos lá, Deus não fez uma terra sem forma e vazia. O que Deus faz é lindo, minha pastora. O que Deus faz é perfeito. O que Deus faz é belo. Mas imagino eu que ali, quando a terra estava sem forma e vazia, segundo a teoria de Charles Darwin, a segunda teoria da ciência fala que um cometa saiu da sua órbita, entrou na nossa atmosfera e colidiu com o planeta Terra, e houve-se um grande cataclisma, houve-se um grande maremoto, e segundo a ciência diz que entra naquilo que a ciência chama de era glacial. A Terra ficou congelada, a Terra ficou obscura, a Terra ficou um grande caos. Mas Deus não fez uma terra sem forma e vazia. O que Deus faz é lindo, o que Deus faz é perfeito. Nesta noite Deus já está falando que Deus, ele vai colocar aquilo que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar, porque Deus, ele te fez bela, igreja. Você é lindo para Deus, e nesta noite eu já sinto a glória de Deus aqui. A presença dele está tramitando aqui no nosso meio. Mantenha os teus olhos fechados, por favor. Feche os seus olhos e viaja comigo dentro da história da criação. Oh, aleluia, Deus. Não foi na queda desse cometa que a terra ficou sem forma e vazia. Aleluia. Foi na queda de Satanás, aleluia, que a terra ficou sem forma e ficou vazia. Quando Lúcifer ele colidiu com o planeta Terra, as ilhas se dividiram. O mar se elevou em proporção ao ponto do Espírito Santo se mover sobre a face das águas, e a terra ficou escura. O Senhor Deus olha para a terra, estava um grande caos. Agora Deus resolveu novamente recriar a terra que ele havia feito. Deus olhando para a terra que estava escura, estava um caos, Deus abriu a sua boca dizendo: haja luz, e houve luz. Deus ele viu que a luz era boa, e Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã. No primeiro dia o Senhor Deus ele disse: ajunta-se as águas que estão por cima da expansão, e haja separação entre as águas que estão em cima da expansão e as águas que estão embaixo da expansão. E Deus chamou a expansão céus. Houve tarde e manhã. No segundo dia Deus ele separou as águas que estavam embaixo da expansão, e chamou a expansão, e chamou a parte seca de terra. E ao juntamento das águas Deus ele chamou de mares. E Deus ele viu que isso era bom. Houve tarde e manhã. No terceiro dia Deus olhou para a terra e falou para ela: terra, produz em ti todas as árvores, as que dão fruto e as que não dão fruto. A terra como mãe vai produzindo toda a vegetação, todas as árvores, as que davam fruto e as que não davam fruto. Deus ele viu que isso era bom. Houve tarde e manhã. Agora no quarto dia o Senhor Deus olhou para a terra, minha pastora, e falou para a terra: terra, produz em ti, cria em ti todos os animais, toda a animaria do campo. A terra como mãe vai criando os animais, as bestas fera, os animais do campo. Deus ele viu que isso era bom. Houve tarde e manhã. Agora no quinto dia o Senhor Deus falou para o grande mar: mar, produz em ti todas as espécies de vida, todos os répteis, todos os peixes, os tubarões, as baleias e todos os peixes. E Deus ele viu que isso era bom. Agora no sexto dia Deus vai lá na beira de um riacho, como diz lá no meu Ceará, na beira de um riacho. E Deus aqui ele usou a manifestação da Trindade, como eu já falei. Deus olhou para ele mesmo, usando a manifestação da Trindade. Deus ele cravou a mão na argila, no barro. Então Deus ele é monarca. Monarca não faz as coisas pegando, monarca manda. Imagino eu que Satanás olhando para Deus e disse: o que ele vai fazer? O que ele vai criar? Porque tudo que ele criou foi com a palavra. Porque a palavra criar no hebraico é bara. Já a palavra fazer
vem do verbo asa, que significa fazer da matéria-prima já existente. Ou seja, Deus ele fez o homem do barro. A palavra homem no grego é antropos. Homem no grego é antropos. Então, ali Deus ele fez o homem do barro, que no hebraico é humus, terra, resumo de terra. Então Deus ele fez o homem do barro. Então agora Deus vai dando forma aonde não tem forma. O que eu entendo com isso? Deus ele dá forma aonde não tem forma. Deus ele dá jeito aonde não tem jeito. Deus ele dá alegria para aquele que não tem alegria, para aquele que está triste nesta noite. Eu já quero profetizar na sua vida. Talvez você entrou aqui angustiado, mas nessa noite Deus já está falando: estou dando alegria para pessoas aqui, estou enchendo pessoas aqui com a minha glória e com o meu poder. Receba nesta noite a presença do majestoso Deus. Vamos continuar porque é muita coisa. Então agora a Trindade está fazendo o homem. O homem, como diz a ciência, a ciência, ela tenta desmerecer o homem. Segundo a ciência diz que nós somos resumo de terra, os elementos químicos da terra. O homem é um ser tricotomo. O termo tricotomia significa aquilo que é dividido em três, ou que se divide em três. O termo tricotomia refere-se a três partes do nosso ser: corpo, alma e espírito. Aleluia. A divergência neste ponto entre alguns teólogos: há aqueles que entendem o homem como apenas um ser dicotomo, ou seja, que se divide-se em duas partes, corpo e alma. Os defensores da dicotomia do homem, eles unem a alma e o corpo como sendo uma e a mesma coisa. Entretanto, parece nós mais aceitável o ponto de vista da tricotomia. Esse conceito da tricotomia crê que o homem é uma triunidade composta e inseparável. Só a morte física é capaz de separar as suas partes, a sua parte material da sua parte espiritual. Segundo a ciência diz que nós somos um conglomerado de compostos químicos que uma vez juntos dá vazão ao corpo. O corpo é a parte inferior do homem, que se constitui de alguns elementos químicos da terra, como oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, iodo, ferro, cobre e zinco e outros elementos em proporções menores. Porém o corpo, com todos esses elementos da terra, seus elementos divinos, são de infime valor. Portanto o corpo é apenas a parte tangível e temporal do homem. A ciência, ela tenta ainda explicar o homem terreno. Segundo a ciência diz, a ciência, na pesquisa do gênero humano, a ciência ela descobriu que dentro do nosso corpo há um conglomerado de filamentos chamado de cromossomos. Segundo a ciência diz que nós temos 46 cromossomos, 23 dos nossos cromossomos nós herdemos dos nossos pais, 23 dos nossos cromossomos nós herdemos das nossas mães. Isso fala da nossa compostura genética, isso fala do nosso DNA. É por isso que você, filha, filho, você parece com a tua mãe, parece com o teu pai, você herdou as características do teu pai da terra, e nós também herdemos as características do nosso Pai Celestial, do Deus Criador dos céus e da terra. E a ciência ainda tenta explicar o corpo no interior das nossas células. A ciência, elas deram outro nome, chamado de ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico, isso tem uma sigla, é o DNA. Diga comigo, DNA. DNA. Mais uma vez, DNA. DNA. A ciência, ela